Pronto, recapitulando. Então, primeira coisa, marca é um conceito que se aplica a várias coisas, e não só a produtos, também a pessoas, como, por exemplo, questão de marcas biológicas, como cheiros, né? Existem outras associações relacionadas à marca. Então, por exemplo, vocês todos, por exemplo, escutam uma música que faz com que a memória de vocês viaje para um momento. Então, por exemplo, quando vocês escutam alguma musiquinha de Natal, que vocês escutavam quando vocês eram pequenos, vocês são imediatamente transportados para um momento bacana que vocês viveram. Ou então, quando vocês sentem cheiro de bolo na casa, você se lembra daquele cheiro que vocês sentiam na casa de vocês? Cheiro de bolo, cheiro de pãozinho gostoso, sabe? Pãozinho quentinho. Que vocês sentiam na casa quando vocês eram crianças. De repente, a avó de vocês, a mãe de vocês, de repente ia lá e fazia algum docinho, alguma coisa, tá? Então, marca tanto é utilizado no conceito de marketing, quanto a marca também é um conceito que é utilizado em várias outras áreas, como, por exemplo, áreas biológicas e também áreas da psicologia, né? Então, por exemplo, recentemente, ouvindo alguns vídeos meus, algumas aulas minhas, eu percebi, por exemplo, que eu falo muito tá, né, todos esses que a gente fala também são marcadores de fala. Então, muitas vezes a gente utiliza esse tá e esse né como um tempo que o nosso cérebro precisa de pausa para ele conseguir processar informações novas. Então, vocês talvez falem também muito tá e muito né como marcadores temporais, tá? Mas independente da área, marca se refere mais ou menos ao mesmo fenômeno, né? O marca se referencia especialmente à criação de algum contexto que se diferencia de todos os outros. O marketing pegou esse conhecimento que nós todos temos, esse conhecimento emocional de que uma coisa é diferente da outra, que uma coisa é mais legal do que a outra, e aplicou isso a produtos. Então, é aquela coisa de você, por exemplo, se lembrar de um cheiro gostoso que você sente, te lembra de infância, ou de você escutar uma música que te marcou uma época muito bacana, e você associar esses estímulos a um fator para conseguir, com isso, vender um pouco mais. Né? Então, é bizarro? Sim, é bizarro. Mas você vai aproveitando esses estímulos para criar outros. Né? Então, marcas podem ser criadas por esse motivo. A gente relaciona sensações e sentimentos humanos a fatores neutros. Então, por exemplo, a gente passou agora, em fevereiro, dia 14, se eu não me engano, foi o dia de São Valentim. O dia de São Valentim, aqui no Brasil, ele é um dia como outro qualquer. Mas nos Estados Unidos e em outros países, São Valentim, não sei por que cargas d'água, é o dia dos namorados. Aqui no Brasil, a gente comemora o dia dos namorados no dia 12 de junho. O que câmaras comerciais, o que publicitários fizeram? Pegaram uma data que, a rigor, é uma data religiosa, sem grande significado, vinculou isso com propagandas, com demonstrações de afeto, com novelas, com publicidade paga. Então, se criou a marca do Dia dos Namorados, em que namorados se presenteiam e, quando não se presenteiam, uma parte acaba ficando chateada, né? Então, você consegue criar marcas tanto em relação a datas, quanto em relação a produtos, quanto também em relação a pessoas. Então, vocês têm alguma ideia de hoje quem é a celebridade mais bem paga para representar produtos aqui no Brasil? Vocês têm alguma ideia de qual é a garota propaganda favorita de muitos anunciantes quando a gente está falando de produtos? Diga, Diego. Eu acho que não.
Marina Rui Barbosa. Léo, certeiro. Marina Rui Barbosa. A É Marina ela? é ela, exatamente, na mosca. A menina é disputada a tapa por vários publicitários. Por quê? De novo, agora entrando num conceito um pouco mais específico da nossa disciplina. A Marina Rui Barbosa tem uma série de atributos, e falando, deixa eu enfeitar um pouquinho a nossa aula, mostrando algumas fotinhas dela. Marina Rui Barbosa, ela tem uma aura, ou seja, ela tem uma imagem que é desejada por muitos anunciantes. Então, vamos lá. O que é essa menina? O que ela faz? Do que ela vive? O que ela come? Então, começando. A menina é muito jovem, ela, sem dúvida nenhuma, é uma moça bastante bonita, nunca se viu envolvida em polêmicas sérias, às vezes em que se envolveu, particularmente, não foi nada sério, tá? Não foi exatamente ela que criou alguma coisa, e ela é uma pessoa discreta. Nas redes sociais, você vê muita publicidade dela, mas você vê muito pouco dela, na verdade, falando sobre sua própria vida pessoal. Isso, e o fato dela ser associada, principalmente, a luxo, a grifes. Então, muito do que ela faz e muito do que ela é são sinônimos do que o que muitas moças brasileiras gostariam de ser ou ter. Isso associado ao fato dela ser uma atriz em ascensão, dela estar numa rede grande, dela ser boa atriz, de ela estar em muitas novelas, faz com que ela, a marca dela, né, os atributos que ela tem, jovialidade, beleza, discrição, essa carinha de boa moça, fazem com que ela seja muito disputada pelo mercado publicitário. E aí tem uma coisa extra, Diego. Você pode reparar que vira e mexe ela está em comerciais, mas não é toda hora. Não é, por exemplo, que nem houve uma época que a Ivete Sangalo anunciava de óleo de cozinha a produto de limpeza, a carro, a carnaval, a cerveja. No caso dessa atriz específica, da Marina Rui Barbosa, existe um serviço que a gente chama de curadoria. Então, não é toda empresa que ela aceita, por mais que ela tenha convites. Não é tudo que ela aceita, não é tudo que ela aparece, porque ela trabalha também com aquela coisa de saturação de marca. Então, ela já anunciou celulares, maquiagem, até papel higiênico preto. Hoje ela está anunciando carros e banco. E só parou por aí. Ela parou de fazer tanta coisa, para quê? Para poder preservar um pouco mais a marca pessoal dela. Tá? Então, recapitulando, por que as empresas chamam essa moça para fazer propagandas? Porque ela aparentemente tem uma imagem, uma aura que é desejada por muitas marcas. Se ela fosse uma pessoa mais polêmica, se ela fosse uma pessoa mais difícil, talvez ela encontrasse alguma dificuldade para encontrar anunciantes. Talvez ela tivesse até mesmo, por exemplo, contratos rompidos. Então, por exemplo, outra pessoa que já foi bastante procurada para fazer comerciais e hoje as pessoas não procuram mais tanto. Os anunciantes não procuram mais tanto. Neymar. O Neymar, até pouco tempo atrás, também era bastante disputado por diversas marcas. O que começou a acontecer? Primeiro, que ele começou a ser apelidado de uma série de apelidos pejorativos, como, por exemplo, Kai Kai. Depois, ele se envolveu em uma série de polêmicas, tanto na vida pessoal, por exemplo, na pandemia, falando de festa, etc., etc., quanto também na vida profissional. Então, por exemplo, teve aquela salada lá de quando ele queria sair do real, queria ir para outro lugar.
E daí depois teve aquele rolo lá da Receita Federal, etc. Enfim, começou a acontecer tanta coisa associada a outros escândalos maiores, como, por exemplo, denúncias de assédio, que fizeram com que, gradativamente, o mercado publicitário abrisse mão de contratar o Neymar para contratar outras pessoas, tá? Outros esportistas que apresentassem mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos os mesmos princípios, mais ou menos os mesmos valores, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, em linhas gerais, é para sinalizar o seguinte. Primeiro, marcas são elementos distintivos que diferenciam uma pessoa de outra, uma marca de outra, uma empresa de outra. Segunda coisa, uma marca é um conjunto de fatores. Então, ou seja, enquanto Marina Rui Barbosa continuar parecendo boa moça, se ela gerenciar bem essa marca pessoal, ela vai continuar vendendo bastante. De tempos em tempos, existem pessoas, ou marcas, ou empresas que são substitutos perfeitos uns dos outros. Então, por exemplo, hoje a gente fala da Marina Rui Barbosa, mas antes da Marina Rui Barbosa, quem costumava pegar esse tipo de comercial que ela pega hoje? Vocês têm alguma sugestão? Eliana? Sei lá. Léo, quase. Vocês conhecem essa moça? A Sandy? Ah, da Talvez. Sandy Júnior. Exatamente. A Sandy, durante muito tempo, pegou os exatos mesmos comerciais que a Marina Rui Barbosa já pegou. Também já fez propaganda para Avon, também já fez propaganda para Pantene, também já vendeu carros, também já fez propaganda de bancos. O que aconteceu com a Sandy? Ela cansou. Basicamente isso. Ela cansou. Então, por ela ter cansado, ela retirou do mercado a pessoa pública e sumiu. Até porque ela já tinha amealhado patrimônio, etc, etc. Então, no caso dela, o descanso que ela deu para a marca pessoal dela foi quase que permanente. Hoje em dia, ela praticamente não paga mais nada. Está muito mais preocupada em criar o filho do que fazer propagandas, tá? Outras pessoas que estão hoje aí no mercado publicitário desejavam ter esse mesmo status da Sandy. Inclusive, se apresentaram como substituições válidas, mas na real, quem pegou esse lugar no mercado foi a Marina Barbosa muitos anos depois, tá? Só pessoas têm marcas pessoais? Não. Países também têm. Então, por exemplo, temos aí uma foto da Rainha Elizabeth II, que recentemente fez 96 anos e derrotou o Covid. Ela sempre foi uma pessoa absolutamente discreta, absolutamente calma, ponderada, se envolveu em pouquíssimas polêmicas ao longo da vida. Nessa primeira foto, ela tinha 24 anos, 24, 25 anos. Nessa foto do meio, ela tinha 50 e poucos anos. E nessa última, muito recentemente, já com 90. Sempre com a mesma carinha, tá? Ela representa, em muitas medidas, uma marca-nação. Uma marca-nação é o conjunto de valores representados, por exemplo, por um país. Então, a Inglaterra, por exemplo, ela tem uma reputação de ser um país estável, tradicional, sereno. A Rainha Elizabeth, por ser a monarca desse país, ela precisava significar isso tudo. E assim como a Léo está aqui brincando, mas é verdade, a Rainha Elizabeth representa perenidade, que é algo muito próximo de imortalidade. Você acertou muito, você fez um comentário assim de brincadeira, mas é verdade. O fato da Rainha Elizabeth estar aí firme e forte, e ela não é a primeira monarca a durar muito tempo na Inglaterra, passam a sensação de ser algo perene, algo estável, algo confiável. Então, só uma sugestão, para quem tem um pouco de interesse de saber como funciona essa questão de construção de marca-país e como governantes ajudam
países a construir sua reputação, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu postei para vocês, está aqui no nosso Moodle. É um vídeo um vídeo relativamente longo de uma historiadora que estuda essa questão toda de você pegar famílias reais ou pegar símbolos nacionais e ajudar a criar uma marca país. Tá? Então, no caso da Inglaterra, a Inglaterra é uma nação que já tem mais de 1000 anos. Né? Então, sequencialmente, diferentes soberanos ajudaram a Inglaterra a construir o status mundial que ela tem hoje. Tá? Então, se antes a Inglaterra era dona de um império que dominava boa parte do mundo, hoje, ao menos culturalmente, a Inglaterra continua servindo essa mesma função. Tá? Então, qual é o princípio básico? Uma vez que você tem características que são valorizadas por um determinado mercado e que te permitem se diferenciar de outras pessoas, você tem uma marca pessoal. Essa marca pessoal, ela pode ser explorada em seu benefício, desde que ela não seja excessivamente utilizada. Vocês conseguem me lembrar de alguém, algum ator, algum artista que tanto apareceu que encheu o saco? Ocorre a vocês alguém que saturou de tanto que vocês ligavam a televisão e viam? O Tony Ramos da Friboi lá, nossa senhora. Exatamente, Tony Ramos chegou uma hora que, sinceramente, encheu o saco. Tanto é que ele também deu uma sumida para descansar um pouco a imagem. Quem mais que ocorre a vocês que as pessoas estão assim meio, ai, chega, não aguento mais? Ocorre a vocês alguém? Rodrigo Faro? Pode ser, Léo. Pode ser. Concordo com você. E vocês, te ocorre alguém? Olha, não vem ninguém na minha cabeça agora. Posso mostrar para vocês um caso que vocês todos talvez concordem, talvez não. E vejam bem, não é nada contra a pessoa, é contra a saturação de imagem. Tá? E tanto é que essa pessoa que eu vou mostrar já começou a dar uma sumida para preservar a imagem. Lembra da Juliette? Chegou uma hora, ao longo desse último ano, que ela se tornou muito famosa, que a impressão que dava era que você abria a geladeira, a menina ia pular da geladeira. Porque em todos os lugares, em todos os canais, em toda a internet, em todo tipo de produto, as empresas estavam utilizando a marca Juliette. Inclusive, coisas que ela faz, que ela usa, enfim, começaram a se tornar modismos dentro da população brasileira. E chegou uma hora que encheu tanto o saco que ela, muito bem instruída por um departamento de marketing bem informado, cantaram a bola para ela, falaram, olha, bicho, o negócio é você dar uma sumidinha. E assim ela fez, tá? Ela se recolheu, tá treinando atualmente para ser cantora, procurando alguma coisa um pouco mais consistente. Então, gente, tá aí a palavra-chave. Para você conseguir construir uma marca, seja para uma empresa, seja para uma marca pessoal, você precisa de consistência, tá? Pessoas não consistentes, empresas não consistentes, passam um mal-estar tremendo. Então, é aquela história da pessoa, por exemplo, que se diz povão, mas no fim das contas, se recusa a usar um sapato que não seja, por exemplo, da marca X, ou que tem uma série de restrições a alimentos YZ. Para que marcas e pessoas consigam manter mercado e também manter sua marca, manter os valores, você precisa de consistência. Sem consistência, a coisa não vai funcionar. Então, um exemplo besta. Tá? Vocês já ouviram falar? Deixa eu começar a se mostrar. Peraí. Vocês já ouviram falar daquela moça, a Adriane Galisteu? Deixa eu pegar aqui a foto dela. Adriane Galisteu, talvez não para vocês, tá? Mas, há alguns anos atrás, ela era o grande nome da publicidade.
Porque ela se tornou muito famosa, ela participava de programas, é uma pessoa muito simpática, namorou uma pessoa muito famosa também, o antigo corredor, o Ayrton Senna, que faleceu muito jovem. Enfim, a Adriana Galisteu era uma pessoa que era também disputada a tapa pelo mercado. Só que chegou um momento que ela começou a assumir algumas posturas um pouco complicadas, então por isso ela acabou ficando um tempo na geladeira. Não sei se de propósito ou não, mas ela ficou. Então, por exemplo, ela se tornou famosa por consumir o equivalente a 600 calorias diárias para manter a boa forma. Não vou falar nada de alimentação porque eu não sou especialista, mas 600 calorias diárias é muito pouco. Tá? É o equivalente, mais ou menos, a 4 pães franceses. É tudo que ela comia ao longo do dia. E daí, quando ela estava no auge da fama, ela começou a fazer propaganda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela começou a fazer propagandas, por exemplo, para a China Box. Pior é que é tão antigo que eu acho que não vai nem aparecer. O que aconteceu foi que quando ela surgiu fazendo propaganda sobre comida, foi uma coisa que ficou um pouco esquisita, porque todo mundo sabia das restrições alimentares dela. Todo mundo sabia que ela fazia bastante exercício e não comia basicamente nada para manter a boa forma. Então, marca e celebridade, nesse caso específico, sofreram muitas críticas, porque, visivelmente, ela não fazia nada disso. Tá? Mesma coisa acabou acontecendo com a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen tem aquele cabelo super bonito, ela durante anos fez propaganda da Pantene, só que gradativamente ela está saindo do posto de principal garota propaganda, porque está ficando cada vez mais claro que ela deve usar qualquer outra coisa, mas não necessariamente o produto dessa marca específica. Então, as pessoas acreditam na marca enquanto essa marca é consistente. Quando ela começa a mudar, gera grande desconfiança. Então, independente do que vocês forem fazer, de como vocês forem trabalhar, vocês precisam ter o mínimo de constância. Não significa que vocês não vão se atualizar, que vocês não vão acompanhar o público consumidor, que vocês não vão fazer aí inovações. Só que é importante que vocês tenham o mínimo de consistência, tá? Então, vamos ver exemplo de pessoas que agiram de forma inconsistente? Vamos, tá? E é um exemplo um pouco polêmico. O atual governador do estado de São Paulo, o Dória, goste dele, não goste dele, né? Esse aqui é só um exemplo, tá? Gente, de fato, acho que eu consegui quebrar meu celular. Tá, acho que agora parou. Caramba, agora esse negócio fica fazendo barulhinho de linda. Tá. Deixa eu ver esse negócio. Ah, quebrou mesmo. Vou ter que desligar meu celular porque ele simplesmente não vai parar de ficar desligando e ligando isso aqui. Desculpa, gente. Deixa eu desligar e depois eu conserto isso. Bom, voltando a falar do nosso governador do estado de São Paulo, o Dória, quando ele disputou a campanha eleitoral aqui no estado de São Paulo, ele tinha adversários de peso. O que ele fez, então, em 2018? Ele tentou colar a imagem dele ao então candidato, o Bolsonaro. Não deu 6 meses, ele começou a criticar o Bolsonaro. Então, tudo começou em 2020 com as eleições municipais. Com as eleições municipais, o Dória começou a desgarrar a imagem dele do então presidente, né? Aliás, ainda atual presidente, e isso foi devagar até que chegamos aos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que acontece? O Dória não quer nem ser lembrado.
Ele agora está em franca campanha presidencial e essa é uma parte do passado dele que ele quer sinceramente enterrar, tá? Mas qual vai ser o principal problema do Dória durante a campanha política? A falta de consistência. Por quê? No histórico dele, ele já foi grande apoiador, por exemplo, do Lula. Depois ele foi para o extremo oposto, Bolsonaro. E agora ele está tentando sinalizar que ele é alguém que não vai nem de um lado nem de outro. Mas qual é o grande problema? A ausência de consistência. A ausência de consistência faz com que, na verdade, ele ou qualquer outra pessoa que tenha uma conduta similar não consiga assumir o chamado posicionamento de marca. O que é um posicionamento de marca, gente? É quando você consegue manter suas características básicas, suas características essenciais, mas você consegue se manter atualizado e focado no futuro. Tá? Então, vamos de exemplos? Vamos. Então, por exemplo, a gente tem aí nessa imagem a figurinha das princesas da Disney. A primeira princesa da Disney foi a Branca de Neve. As últimas princesas da Disney, então vamos lá, a gente tem a Rainha Elsa, a gente tem a Moana, a gente tem a Mérida, a gente tem a Tiana, tem aí várias princesas. O caso é, todas elas representam valores igualmente familiares, mas elas foram, ao longo do tempo, evoluindo. Então, a Disney saiu de um cenário em que princesas mal falavam, como é o caso, por exemplo, da Bela Adormecida, Aurora, que mal abria a boca, para chegar até o momento atual, por exemplo, em que a Mérida, a Ruivinha, briga com os pais pelo direito de continuar solteira, ou então, para o momento de você ter, por exemplo, uma rainha, como a Rainha Elsa, né, a do Let It Go, do Frozen. O caso é que quando você seleciona ser visto de uma determinada forma, você tem que agir como tal. Não adianta você tentar vestir, você como pessoa ou você como empresa, você tentar assumir valores e características que você não tem. Não adianta você fingir ser uma coisa que você não é. Né? Então, por exemplo, não adiantaria a Rainha Elizabeth II simular que é uma pessoa super simples do povo, porque ela não é. A dinastia dela tem mais ou menos 500 anos. Não tem como uma pessoa que nem ela fingir ser simples ou fingir ser do povão, porque não, ela não é. Então, o posicionamento diz respeito à consistência, mas sem deixar de lado a forma como você pretende ser visto. E tudo isso te ajuda, na verdade, a se diferenciar da concorrência. Então, gente, quando a gente fala de família real, ninguém lembra da família real da Noruega. Ninguém lembra da família real japonesa. Quando você menos ainda da suposta família real brasileira, que, enfim, a gente não tem família real desde 1888. A gente sempre vai lembrar de família real quando a gente fala da família real inglesa, que é a que mais desperta atenção, é a que mais desperta curiosidade. Tá? Então, pessoal, eu tô falando, vocês estão super quietinhos. Tá tudo bem com vocês até agora? Deixa eu procurar aqui um negócio para mostrar para vocês. Tudo bem, gente? Então, ponto 1 da construção de uma marca. Você precisa ter noção de valores essenciais. Então, uma marca, seja ela nova, seja ela velha, ela precisa ter valores essenciais. Então, por exemplo, Coca-Cola, dinamismo, energia. Disney, valores familiares, alegria. Esses valores essenciais, seja com o produto ou com o serviço que for, eles têm que se manter. Porque se você também vai mudando valores essenciais, a sua marca vira uma outra coisa. Você mudou completamente de posicionamento. E aí, você sai do mercado. Então, por exemplo, quando a Disney quis inovar um pouco mais, o que ela decidiu fazer, ao invés de retransformar totalmente? Primeiro, ela comprou a Pixar. E depois que ela comprou a Pixar, o que ela fez? Junto com a Pixar, ela lançou vários sucessos.
E quando deu certo esses novos sucessos, aí sim ela se reinventou, mas foi um processo, levou um tempo, tá? Eu queria mostrar para vocês agora um videozinho rápido sobre evolução de princesas Disney. Espera aí. Eu vou mostrar para vocês um videozinho. Eu não lembro se é exatamente esse, mas eu acho que há de servir, tá? Só um segundinho. Eu vou paralisar aqui meu áudio e vídeo para poder ligar, que senão vai dar problema aqui. Rapidão. Pessoal, deu um bug aqui, travou. Eu tava tentando voltar faz pelo menos uns 30 segundos. Bom, gente, o que eu queria mostrar nesse vídeo, que eu não sei se foi suficientemente satisfatório, é o seguinte, que até mesmo princesas da Disney acabaram evoluindo, porque marcas também precisam evoluir, tá? Marcas precisam serem consideradas relevantes, porque se elas não são, elas somem. Tá? E as pessoas, em última análise, acabam escolhendo que posicionamento querem ter. Então, pessoas e empresas acabam definindo como elas querem ser vistas e com quem elas querem ser comparadas, né? Então, existem pessoas e empresas que conseguem se tornar únicas dentro do seu segmento, né? O que significa serem consideradas únicas dentro do seu segmento? Significa que essas pessoas ou empresas conseguem construir uma aura, características tão particulares que elas basicamente dominam todo o segmento. Como, por exemplo, de novo, é o caso da Disney. Existem marcas que são muito eficientes no que fazem, mas nem por isso elas ficam ali sozinhas no milharal. Longe disso. A empresa se especializa por uma série de características, mas disputa com outras tantas empresas. Então, vamos falar, por exemplo, de carros de luxo? Vamos. Né? Então, por exemplo, que empresas e que marcas de carros de luxo vocês conseguem lembrar? BMW, Mercedes-Benz. Então, vamos lá. O Zé falou da BMW, da Mercedes. Quem mais que vocês sugerem? Sugerem, aliás. Léo, você ia comentar alguma coisa? Voyage. Qual? Voyage? Marca? Ford tem. Então, vamos ver. Ford. Oh, Ferrari, Lamborghini, Volkswagen. Então, vamos lá. Ferrari e Volkswagen. Então, vamos fazer uma pequena matriz. O Zé também acabou de falar da Bulgari. Bulgari também Bugatti também faz carros. Vamos abrir uma pequena matriz aqui para a gente fazer de exemplo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, vamos ver um pouquinho sobre posicionamento. Cadê? Tá aqui. Posicionamento de marcas. Então, a primeira marca que foi citada foi a BMW. Tá? A BMW, ela tem algumas características. Tá? Que características são essas? Ela é uma marca de luxo, ela tem modelos inovadores e, eu vou colocar entre aspas, acessíveis. Por que entre aspas? Porque ela é caríssima. Mas nenhum modelo da BMW, por exemplo, chega a custar centenas de milhares de dólares ou reais. Tá? Só aqueles modelos absolutamente exclusivos. Ainda assim, qual outra marca entra junto com a BMW? É uma marca de luxo, tem modelos inovadores e, entre aspas, acessíveis. Ou seja, são caros, mas não custam milhões. Ocorre a você. Mercedes?
Mercedes é outra categoria, já vou te explicar onde ela está. Alguma sugestão, gente, de quem estaria junto com a BMW? Bom, até agora, nenhum de vocês disse. A Audi está aqui. A Audi é uma subsidiária da Volkswagen e ela disputa diretamente com a BMW nesse mercado. Sem surpresa, quando você vai à rua e você vê carros de luxo, geralmente vão ser BMW ou Audi. Que outra categoria dentro de veículos de luxo a gente tem? Então, a gente tem veículos também de luxo, modelos clássicos e, entre aspas, acessíveis. Quem que está aqui? Aqui, por exemplo, está a Mercedes. Mercedes tem veículos lindíssimos, muito tradicionais. Os carros da Mercedes, gente, as linhas SL são vendidas até hoje, são muito seguros e eles não são veículos assim super inovadores, super novos, eles demoram muito, inclusive, para mexer no design dos veículos. Por quê? Eles fazem sucesso por serem extremamente clássicos, tá? Tanto é que veículos da Mercedes que você vê, quais cores você vê com mais frequência? Preto e prata. Raramente você vê de outras cores, tá? Inclusive, existem modelos que eles nem fazem de outras cores. Que outro modelo? Que outra marca, aliás, vocês conseguem ligar a essa categoria, que é de luxo, porém mais clássica? Jaguar? Jaguar também. Jaguar também vai nessa. A Jaguar, na verdade, estaria até uma categoria acima por causa de preço, tá? A Jaguar é bem mais caro que Mercedes, mas acho que dá para deixar aí por enquanto, tá? Tem uma outra marca que talvez vocês não conheçam, tá aqui no Brasil, e disputa mercado com Mercedes de forma direta, que é a Volvo. A Volvo disputa mercado com Mercedes, tá? Então, quando Mercedes lança uma nova categoria, Volvo geralmente lança também, tá? Existem também os veículos de luxo, o Léo aqui deu um spoiler, modelos inovadores e eco-friendly. Ou seja, aqueles veículos, aqueles veículos que eles são conhecidos por serem muito inovadores, por serem diferentões, e eles não são exatamente baratinhos. Então, os modelos da Tesla estão aqui, os modelos da Volvo também estão aqui. Volvo disputa em duas categorias, tá? Vários carros da Volvo você carrega naquelas tomadas específicas, e alguns modelos da Toyota. O modelo que se chama Prius, tá? A Toyota inteira não entra nessa categoria, só esse único modelo, tá? E tá faltando alguma coisa aqui para vocês? Não estão estranhando que tá faltando alguma coisa? Aqueles carros, gente, de salão de automóvel, carros de luxo, caríssimos, inovadores, e que focam o quê? Performance. Aqui sim estão as Ferraris, qual foi a marca que o Zé colocou aqui? Tá. Bulgari. Oi? Era Bulgari? Não, é Jaguar. Jaguar. Mas o Jaguar, eu acho que ele entrou aqui, disputando junto com o Mercedes. É verdade. A gente acho que teria aqui a Lamborghini, aí aqueles carros de filme, tá? De filme do Batman mesmo. As Lamborghinis, quais outros modelos que a gente teria aqui para colocar
nos carros caríssimos e Bugatti? inovativos. Oi? Bugatti? Eu acho que é Bugatti que chama. Eu não sei se é o modelo ou se é a marca em si. Eu acho que é a marca. Ferraris, Lamborghinis, Bugattis e todos aqueles carros espetaculares que a gente vê retratados em filmes. A Porsche também. Bom, então é isso. Então, olha só, dentro de uma categoria de carros caros, deixa eu voltar aqui, a gente criou uma mini matriz. Então, a gente pegou todos essas quatro categorias, nenhum deles são carros baratos. Todos são carros que custam mais de 300 mil reais. Nenhum deles custa menos. Mas mesmo dentro dessa categoria de acima de 300 mil, você tem aqueles veículos que você acha para vender numa concessionária, entre aspas, comum, como a BMW e a Audi. Você tem as montadoras que fazem modelos mais clássicos, é o caso da Mercedes. Você tem carros de luxo que fazem carros que são ecologicamente sustentáveis, como é o caso da Tesla. E você tem aqueles carros lindíssimos, focados em performance em corrida. São Ferraris, Lamborghinis, etc. Por que a gente fez essa matriz toda? Além de a gente poder pensar em carros lindíssimos, também tem um fator 2, gente, que nos faz pensar dentro de marcas. No final das contas, quando você escolhe um posicionamento, você também escolhe com quem que você vai disputar mercado. Então, em algumas medidas, a gente escolhe quem vai ser nosso oponente. Tá? Então, não é razoável imaginar que a pessoa que compra BMW é a mesma pessoa que vai comprar Ferrari. Porque é outro posicionamento, é outro estilo de carro, é outro tipo de custo. Para vocês terem uma ideia, o IPVA de uma Ferrari, tá? Uma Ferrari média, não o último modelo. O IPVA, que é o valor que a gente paga de imposto veicular de uma Ferrari, esse ano, 2022, foi de aproximadamente 87 mil reais. Então, assim, não é a mesma coisa do que você pagar o IPVA, por exemplo, de uma BMW. O IPVA de uma BMW gira em torno de 15 mil reais. Continua sendo caro, mas é outro padrão de caro. Vocês conseguem entender? Então, quando a Ferrari, a Lamborghini, ou a Bugatti, ou a Porsche, ou outras marcas X de luxo que a gente vê de carros por aí, vão lançar novos modelos, eles, na verdade, não estarão olhando as outras categorias. Elas estarão olhando para as concorrentes entre si. E por que a Ferrari vai olhar para a Lamborghini, para a Bugatti, para o Porsche, e não vai olhar, por exemplo, para o Volvo? Vocês têm uma ideia de por que é que a empresa foca essas empresas como concorrência? Por que ela escolhe disputar com esse povo? Gente, resposta mais simples possível. Porque está todo mundo atendendo o mesmo perfil de cliente. Todo mundo que o seu cliente prefere é o seu concorrente. A pessoa que compra um Volvo não é a mesma pessoa que vai comprar um Jaguar. Só por esse motivo, tá? Nenhum outro. Então, por isso, você vai investigar o padrão de compra dos seus clientes. Você vai investigar que carros ele já teve, quais cores ele gosta, que características ele valoriza, tá? Então, você escolhe um concorrente não com base em gosto pessoal, mas com base em quem vai te substituir na cabeça do seu mercado-alvo. Então, se o seu mercado-alvo, você, representante da Lamborghini, e você percebe que a Bugatti está lançando um modelo novo, você vai tentar lançar um modelo novo também.
ou você vai ficar mais ou menos informado quanto a que tipo de preferência, que tipo de modelo, que tipo de características essa sua clientela está querendo ter para você. Tá? Então, o padrão de comparação é outro. Tá? Agora, tem uma coisa que é curiosa. Em muitas circunstâncias, tá? Especialmente nessa categoria aqui, modelos de luxo, inovadores, mas, entre aspas, acessíveis, você tem substitutos que são mais baratos e oferecem as mesmas características. Vocês conseguem me dizer alguma empresa de veículos que faça carros tão bons quanto BMW e Audi, mas a gente não colocou nessa categoria aqui? Ocorre a vocês algum modelo ou alguma marca específica? Nenhum de vocês? Bom, então, quem que faz? Ah, peraí, aqui tem um chat. O Zé disse não. Por exemplo, o Corolla. O Corolla tem características técnicas exatamente iguais, tanto ao Audi quanto ao BMW. Civic, que agora vai deixar de ser produzido, Civic, também tem exatamente as mesmas características. Só que, por que é que Corolla e Civic não são considerados carros de luxo? Por que que eles não entraram nessa matriz? Por que que nenhum de vocês lembrou de colocar aqui nessa matriz, junto com o BMW e Audi? Nenhuma sugestão? O Civic, no caso, não seria a Honda? Vamos dizer. Exatamente. Eu coloquei o nome dos modelos. Ó, então, Corolla da Toyota. Então, por que que a gente não colocou Toyota e Honda junto dessas marcas aqui de cima? Você tem alguma ideia? Ó, o Zé está sugerindo aqui por causa do segmento. Zé, quase. O que acontece é que Toyota e Honda, eles não conseguiram, até o presente momento, entrar nesse segmento de luxo. São boas marcas, eles fazem produtos. Então, tanto Corolla quanto Civic, eles têm características técnicas idênticas à BMW e Audi, mas a força da marca não é a mesma. Né? Carros de origem japonesa são vistos como funcionais, até bonitos, mas eles não têm a mesma aura, não têm a mesma grife que outras marcas têm. Então, por isso, até o presente momento, eles apresentam as mesmas características, mas eles custam muito menos. Tá? Um Corolla e um Civic, mesmo sendo caríssimos, eles custam menos do que um BMW ou um Audi novo. Tá? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque existem situações em que você está literalmente pagando a mais pela marca. É o caso, por exemplo, de quem está contratando, de quem está comprando algum carro, por exemplo, um BMW, um Audi, falando que está focando o aspecto técnico, mas na verdade não está. A pessoa está pagando o grife. E tem algum problema com isso? Não tem. Só que a gente tem que entender que marca traz prestígio. E marca permite a você e possibilita você cobrar mais. Vamos dar uma olhadinha, gente, um outro exemplo curioso que fala sobre marcas. E daí, vamos rir um pouquinho juntos, tá? Vou pausar aqui o vídeo, vou ligar ali, peraí. Pessoal, e é só água. Então, olha que bizarro. Uma água que custava R$10, uma água que custava bem menos. Se não me engano, era 2 alguma coisa. E as pessoas, você vê que as pessoas, elas criam atributos. Gente, na real, é só água. Não tem diferença perceptível no gosto, é só água. Se vocês vissem teste cego de cerveja ou teste cego de chocolate, vocês ficariam horrorizados. Então, por exemplo, chocolates da Copenhagen.
eles são muito facilmente, eles se confundem muito com de uma outra marca que se chama Cacau Brasil. Então, até gente que tem o paladar apurado não conseguiu perceber a diferença. E detalhe, que essa Cacau Brasil, ela é mais barata ainda do que a Cacau Show. Então, o caso é, que nem a gente estava comentando agora há pouco, sobre essas marcas, Toyota e Honda, e por que é que a gente não coloca esses carros como sendo carros de luxo, mesmo eles tendo as mesmas características desses carros. Porque as marcas ainda não são percebidas como sendo absolutamente especiais. Elas ainda não conseguiram construir uma aura de prestígio. E aí tem uma coisa dois. Será que eles querem ser percebidos como prestigiosos, como super finos? Eu acho que não, tá? Uma coisa que é importante destacar, gente, marca é o jeito como o seu conjunto de características. Posicionamento é o jeito como você quer ser percebido. E o caso é, não necessariamente a empresa vai querer ser percebida como sendo grifada, como sendo absolutamente exclusiva. Porque as empresas podem assumir escolhas estratégicas. Então, estrategicamente falando, BMW e Audi têm mais marca, são mais grifadas, tidas como classe superior, até são. Mas vem cá, quantas unidades de BMW são vendidas no Brasil por ano? E quantas unidades, por exemplo, de Corollas são vendidas? Será que ser tido como mais popular, de repente, não compensa mais? Então, o que você prefere? Você prefere ter um produto popular que vende mais, tem boas características, é um bom produto, tem menos status, mas vende? Ou você prefere ter status e vender menos? Que escolha você vai assumir? Então, gente, tudo depende, tá? Você, no final das contas, como profissional, como fabricante de um produto, de um serviço, você vai escolher o seu posicionamento de marca, tá? Tem quem prefira, com o passar dos anos, se fortalecer e se tornar uma marca grifada. E tá tudo bem. Agora, tem marcas que tudo bem ficar na mesma. Por exemplo, agora há pouco, eu não lembro quem que foi, acho que foi o Léo que comentou sobre os carros da Ford. Ford é uma empresa que já existe no mercado há uns 130 anos, se eu não me engano, tá? Ou pelo menos mais de 100 anos, e ela está aí até hoje. Tá? Ela está passando por reconfigurações, por transformações, mas não se pode dizer que a Ford vai fechar. E qual foi a escolha estratégica da Ford? Focar, né, especialmente em veículos de preço médio. A Ford até faz Mustangs, por exemplo, que são os carros top de linha da Ford. Mas o grosso dos veículos da Ford não são de luxo, tá? E algo que, na verdade, ela talvez nem queira, tá? Então, a empresa também acaba escolhendo o que ela vai fazer e para quem ela vai vender. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tá dando para entender? Tudo bem? Posso prosseguir, pessoal? Gente, hoje vocês estão super quietinhos, acho que vocês estão com ressaca de carnaval até agora. Gente, o que vocês andaram fazendo no carnaval? Que vocês estão quietinhos desse jeito? Hein? Tô impressionada, vocês estão muito quietos hoje. Mas enfim, voltando para cá, tá? Ó, deixa eu ver, o Zé só ri. O Zé, cara, ele hoje saiu da cama chutado, porque se fosse por ele, ficava lá até domingo. Bom, acertei? Não, tá. Assim, com o dia do carnaval, a gente tomou bastante cerveja aqui e tal. Muito foi ontem, né? Mas hoje estou mais tranquilo. Já passou, já. 5 dias depois de fato, uma hora tinha que parar, né?
Me dá uma pausa, né? Coitado, gente. Mas espero que vocês tenham aproveitado de jeito e de outro, tá? Então, olha só. Continuando. A gente, como eu disse, a gente, no final das contas, nós escolhemos com quem a gente vai competir, e essa escolha não é por gosto pessoal, tá? Essa escolha geralmente é dada pelo perfil de clientes, ou seja, você vai disputar com um concorrente que o seu cliente preferiria. A única forma que você tem de se diferenciar da sua concorrência é você construir fatores críticos de sucesso. Tá? O que significam fatores críticos de sucesso? Significa aquelas categorias-chave que fazem com que o seu cliente prefira consumir você, ainda que o seu oponente direto tenha características muito similares. Então, um exemplo básico de concorrentes históricas é Coca-Cola e Pepsi. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura de tomar Coca-Cola e a maioria de nós prefere Coca-Cola. Mas em outros mercados, a disputa é muito acirrada. Tá? Coca-Cola e Pepsi disputam ali ponto a ponto na preferência do cliente. E é aquela história. Quem consome Pepsi estaria propenso a consumir Coca-Cola e vice-versa, mas ainda assim, as pessoas fidelizam em um extremo ou outro. E como que você conseguiu essa fidelização, gente? Basicamente, com base em um fator crítico de sucesso importante, que é o sabor. O sabor da Coca-Cola fideliza. Assim como o sabor da Pepsi. O sabor da Pepsi também fideliza, tá? Então, por causa dessas características, por causa desse único fator crítico de sucesso, quem gosta de Pepsi fica com Pepsi. Deixa eu mostrar para vocês agora uma outra reportagem falando sobre esse fator específico de sucesso, que é o sabor. E por que quem toma Pepsi não troca e por que quem toma Coca-Cola não troca. Peraí. Voltando. Enfim, a gente aqui no Brasil, nós já somos um público absolutamente fidelizado pela Coca-Cola e a Pepsi acaba tendo pouco espaço por aqui. Né? Inclusive, se vocês forem olhar nas gôndolas de supermercado, não são todos os supermercados que vendem Pepsi. A Pepsi sai menos do que Coca e o preço dela é menor. Ainda assim, a gente prefere Coca. Mas, externamente, qual foi a atividade da Pepsi central ao longo dos últimos 30 anos? A Pepsi, ela descobriu que o único fator crítico de sucesso que ela tinha, que ela poderia explorar, porque, veja bem, a Pepsi é uma marca forte, mas ela existe há bem menos tempo do que a Coca-Cola. A Coca-Cola é centenária. E ela domina o mercado, não só em termos de refrigerantes, mas também, mais recentemente, sucos, chá, água. Quando você está disputando com o Golias, o que o Davi faz? O Davi vai tentar pegar alguma coisa, né? Eu estou fazendo uma analogia àquela história bíblica lá, do Davi versus o Golias, né? Golias, o gigante, o Davi, um adolescente magrinho. O que o pessoal decidiu, o que o Davi decidiu fazer? Ele focou um ponto, só um, sabor. E ele investiu durante mais ou menos 10 anos em propagandas que destacavam esse ponto cego. E aí tem uma coisa que é importante, tá? Uma vez que um hábito é estabelecido, um hábito de consumo, é muito difícil você mudar. Então, por exemplo, vamos supor que o Diego goste muito de tomar a cerveja Heineken. Então, a não ser que ele esteja absolutamente sem dinheiro, ele vai comprar só a Heineken, ou vai dar preferência para a Heineken. O Léo gosta muito, por exemplo, de biscoitos passatempo. Então, a não ser que seja uma situação absolutamente aberrante, que ele está sem dinheiro, ele vai comprar, falando em biscoito, ele vai comprar o passatempo, né? Ou então o Zé Carlos adora porcaritos, ele adora fandangos. Então, a não ser que ele esteja absolutamente sem dinheiro, ele vai comprar fandangos. E isso também vale para a Coca-Cola, também vale para a Pepsi. Uma vez que você comprou e você gostou,
você foi fisgado e o produto tem características bacanas, você consegue achar para vender, você vai comprar. Você vai dar preferência a esse produto em relação a tantos outros, tá? Já aconteceu com vocês de vocês testarem, gostarem e daí substituírem completamente um produto por um outro? Porque vocês provaram e gostaram? Alguma comida, alguma bebida? O Léo tá falando que sim. Que tipo de produto, Léo? Você se lembra? Te ocorre alguma coisa, Léo, que você recentemente provou e você acabou trocando cerveja? E no caso, qual por qual? De que marca para qual marca? Era a Heineken, passou para a Skol. Então, o que aconteceu? Possivelmente você provou, você gostou, e daí você substituiu, tá? Gente, e esse procedimento vale para tudo. Então, até mesmo o consumidor mais fiel, ele troca. É que nem o Léo está aqui comentando, preço menor e qualidade igual. Então, uma vez que a empresa foca o seu fator crítico de sucesso principal, vai embora, gente. Então, não, é bom ter um cliente fidelizado? É bom ter um cliente fidelizado, tá? Mas só ele define o seu sucesso? Não. Você tem que continuamente ir mexendo e mudando, tá? Uma estratégia que muitas organizações desenvolvem é, primeiro, você comparar aquele fator crítico de sucesso que você tem ao dos seus oponentes. E daí você identifica onde você está falhando, onde você está melhorando. Então, aí tem uma tabelinha, tá? De exemplos de fatores críticos de sucesso e o ranqueamento, quem está indo melhor, quem está indo pior, né? E uma alternativa sugerida é a estratégia do Oceano Azul. É quando você cria benefícios que não existem. Tá? Quando você cria benefícios, produtos e serviços que são absolutamente desconhecidos pelo seu público-alvo. Então, daí, você passa a não ter concorrência, tá? Então, só finalizando, gente, deixa eu ver se esse vídeo é muito grande. Tá, esse videozinho, gente, ele tem 6 minutinhos. Tudo bem se eu mostrar para vocês no que consiste essa estratégia? Por meio Certinho. disso. Beleza? Então, ó, vou pausar aqui e vou ligar. Peraí. Pessoal, então, bom, em termos práticos, o que é sugerido por várias pessoas? Se você é uma empresa grande que dispõe de caixa, como, por exemplo, a Pepsi tinha, o que eles fizeram? O pessoal elegeu um fator crítico de sucesso e focou propaganda, focou esforços, reforçando isso que eles faziam de melhor. Agora, caso você seja um entrante no mercado, ou caso você não disponha mesmo do mesmo tanto de recurso financeiro, nesse caso, é melhor você pensar em alguma estratégia do Oceano Azul. Ou seja, você pensar em desenvolver algum produto ou um serviço que realmente não tem competição. Você começar o mercado do zero. Então, trata de você tentar aproveitar coisas que você já faz bem, coisas que você já tem competências, que você já tem boas habilidades aí, e você tentar começar a partir disso, tá? Porque, de repente, se você resolver entrar no mesmo pé de guerra dos outros, você vai quebrar o resto também. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo Sim, certo? sim. Aham. Então, beleza, meninos. Então, gente, por hoje era isso, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando de marcas, tá? Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre posicionamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre pesquisa de marketing, a gente vai ver exemplos de pesquisa de marketing. E é isso, pessoal. Então, caso vocês tenham dúvidas, problemas, qualquer coisa, só em avisar, tá bom?
Certinho? Ok. Obrigado, professor. Então, beleza. Gente, beijo, beijo. Bom fim de semana para vocês todos. Tchau, tchau, pessoal.